Então, companheiros, como falamos, vamos dar a palavra ao nosso companheiro André Luiz, que veio de longe, como falamos, e cabe-nos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa de trabalhos, que fica lá em Niterói. Tá bom. Bem, gostaria de dar boa noite para vocês. Dizer que para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui, numa casa que se chama Eurípides Bassanufo, porque nós temos uma admiração profunda por esse espírito. Um espírito muito à frente do tempo, que nós brasileiros estamos longe de compreender. Não só ele, a Anália Franco e tantos outros militaram pela educação, que é a causa maior de nossas vidas. E nos preocupa muito algo que muitos autores estão discutindo atualmente, que é o desaparecimento da infância. Isso já aconteceu na Idade Média. Porém, na Idade Média, após esse período de mais ou menos 1000 anos, onde tudo se explicava pelo aspecto religioso, onde não tinha nascido ainda o conceito de indivíduo, pós-Idade Média nós tivemos 3 educadores cristãos, do nível de John Amos Comenius, Pestalozzi e Jean-Jacques Rousseau. E eles trabalharam novamente o conceito de infância. É o que nós precisamos fazer hoje, não é? Porque se desconsiderarmos o conceito de infância, teremos como consequência imediata a desvalorização da educação e da família. Consequência direta, uma questão de raciocínio lógico. Devemos valorizar a infância, pois, valorizando a infância, poderemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Então, muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Hoje o nosso tema, ele se chama O Homem de Bem. Não é? Um tema importante para que nós possamos fazer uma reflexão, uma vez que o Espiritismo tem 3 aspectos: o científico, que é a sua base, o filosófico e o religioso. É muito importante estudar o Espiritismo, porém, precisamos nos preocupar com a prática do Espiritismo. E existe um texto muito profundo, intitulado O Homem de Bem, escrito pelo próprio Allan Kardec. Kardec, no capítulo 12, da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, obra básica, né, que apresenta toda a doutrina de forma didática, e posteriormente os assuntos vão ser desenvolvidos em outras obras. No capítulo 12, intitulado Da Perfeição Moral, Kardec já apresentava os caracteres do homem de bem, ou seja, as características do homem de bem. O Livro dos Espíritos, como sabemos, foi publicado em 1857, na sua primeira edição. E depois a edição definitiva em 1860, com todas as perguntas que nós encontramos hoje. Porém, Allan Kardec, numa obra muito importante da codificação espírita, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, chamado Sede Perfeitos, Kardec amplia o texto, que se torna mais profundo ainda, o homem de bem. Como esse texto é muito importante e às vezes nós esquecemos dele, a nossa proposta para o estudo de hoje é nós trabalharmos linha por linha. Então vamos lá. Antes de iniciarmos propriamente o texto O Homem de Bem, nós escolhemos um conto de um pensador russo chamado Leon Tolstói, que nós gostamos muito, também ligado à educação. Fundou um colégio em Yasnaya Poliana, numa fazenda, que durou apenas 6 meses, porque o czar russo mandou fechar. Porque era um colégio que se preocupava com a emancipação do ser humano, com a autonomia do ser humano, que é tudo o que a maior parte dos nossos colégios hoje não consegue fazer. Formar pensadores, pessoas criativas, homens de bem. Não é? E essa história, ela é muito profunda, eu gostaria de dividir com vocês. Vamos lá. Ela está no livro Onde Existe Amor, Deus Aí Está. É um livro de contos,
escrito pelo Tolstói. O nome do conto também é Onde Existe Amor, Deus Aí Está. O conto fala sobre a história de um sapateiro chamado Martin Avideit. Ele morava num porão que tinha uma única janela que abria para a rua. Pela janela baixa, podia ver as pessoas passando, mas delas enxergava somente as pernas. Avideit, no entanto, conhecia as pessoas pelo calçado. Homem honesto, muito bom, o trabalho que ele fazia era de qualidade, então as pessoas requisitavam muito os serviços de Martin Avideit. Martin Avideit, ele passou por uma provação, que foi o passamento da sua própria esposa. A sua esposa fez a grande viagem, a chamada morte, que Francisco de Assis um dia chamou de irmã. Naturalmente, é uma experiência difícil, a chamada morte, insubstituível, intransferível, na qual todos nós iremos passar um dia. E nós não nos preparamos para essa grande viagem. Avideit sentiu muito, já tinha perdido outros entes queridos, perdido entre aspas, obviamente, e quando sua esposa faz o passamento, ele sofre muito. Mas a esposa tinha deixado um filho de 3 anos para ele cuidar. E ele passou a concentrar toda a sua atenção na educação do seu filho de 3 anos. Depois de um tempo, o que acontece? O filho também desencarna. Dizem que é uma das experiências mais difíceis da vida. E Avideit, então, ficou desesperado e começou a reclamar de Deus e da vida, assim dizendo: parou de ir à igreja e disse: não tenho mais vontade de viver, desabafou ele, diz Tolstói, só quero morrer, é a única coisa que peço a Deus, tornei-me agora uma pessoa sem esperanças. Aí ele encontrou um conterrâneo, um velhinho, um homem com muita experiência de vida, que disse para ele: não fale assim, Martin, não podemos julgar as ações de Deus, as decisões não cabem a nós, mas à providência divina. Deus designou ao seu filho morrer e a você viver. Isso significa que assim é melhor. Quanto ao seu desespero, ele decorre do fato de você querer viver em função de sua própria felicidade. Mas para que viver então? Perguntou ele. O velhinho respondeu: deve-se viver para Deus, Martin. É Ele quem dá a vida. Deve-se então viver para Ele. Assim que passar a viver para Deus, você não vai mais sofrer com nada, e tudo lhe parecerá fácil. Martin pensou um pouco e disse: como se vive para Deus? Então o velhinho disse: Cristo nos ensinou como viver para Deus. Você sabe ler? Compre um evangelho. Leia e saberá como viver para Deus. E assim Martin fez. Começou a ler o Novo Testamento e ficou encantado com a vida do líder do cristianismo. Da forma como ele tratava as pessoas, como ele se dirigia para as crianças, que naquela época as crianças não eram valorizadas, como Jesus falava com as mulheres, naquela época as mulheres também não eram valorizadas, toda a capacidade de viver no mundo sem ser no mundo, o seu sentimento elevado. E ele, depois que começou a ler sobre a vida de Jesus, não conseguiu mais parar de ler. Ficou muito encantado. E foi passando pelas passagens, viu que Jesus era tão educador, tão pedagogo, que sabia extrair o melhor de cada pessoa. Cada pessoa tem uma natureza maior, não é verdade? O difícil é nós conseguirmos perceber qual é a natureza maior de cada pessoa. Eis o papel da educação. Cada um aprende de uma forma. Assim também no projeto educativo chamado Vida. Não é? Não podemos exigir de uma pessoa o que ela não tem para nos dar.
Tem coisas que precisam de tempo. E muitas pessoas que convivem conosco, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita que nós frequentamos, no meio espírita, são diferentes de nós. Mas a beleza da vida está justamente em nós convivermos com pessoas diferentes. Já dizia o filósofo francês Voltaire: posso não concordar com nenhuma das coisas que você acabou de dizer, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Então, viver é necessariamente trocar, permutar e conviver com pessoas diferentes de nós. Não tem jeito. Voltando para a história, o Martin chegou numa passagem, Sermão do Monte, onde Jesus dizia que aquele que ouvia as suas palavras e que conseguia praticá-las era semelhante a um homem imprudente que tinha construído a sua casa sobre a rocha. Então vinha a tempestade, as dificuldades, as adversidades, e aquela casa estava firme. Continuou a ler, não queria parar de ler, e aí o Martin chegou a uma passagem que contava sobre a visita de Jesus à casa de um fariseu. E o fariseu, segundo o texto, estava mais preocupado com a cerimônia, e o Martin começou a perceber que naquela visita uma mulher tinha ungido os pés de Jesus, com um sentimento muito elevado, por reconhecer a grandeza moral do grande educador do planeta Terra, Jesus de Nazaré. Aí o Martin começou a pensar assim: nossa, a minha vida se assemelha a desse fariseu. E se Jesus me visitasse? É a pergunta filosófica do estudo de hoje. O que eu faria? Ele pensou nisso, depois adormeceu. Quando ele adormeceu, ele escutou uma voz. E essa voz dizia assim para ele: Martin, olá Martin, amanhã fica olhando para a rua que eu vou chegar. Ele despertou, ele não sabia se era sonho, se era realidade, mas dentro dele ele nutriu uma esperança de que Jesus iria visitá-lo. E aí, sabiamente, o escritor russo Tolstói começa a desenvolver o seu conto. O conto na literatura é importante porque ele não é muito grande, mas ele tem um efeito, um poder de transformação moral que impressiona. O Martin voltou ao trabalho, era sapateiro, honesto, conforme nós contamos no início da história. E aí, quando estava trabalhando, ele olhou para a janela e escutou um barulho lá na frente da janela. Ele vivia num porão, né? Aí escutou um barulho, ele viu que parecia ser uma pessoa, já com uma certa idade, uma idade avançada, e que estava muito cansada. Era um soldado, né, do tempo de Nicolau I na Rússia, que se chamava Stepanit. O que o Martin Avideit fez? Foi lá em cima, convidou o Stepanit para entrar, o recebeu em sua casa, deu de comer a Stepanit, não é? Cuidou dele, não só apresentou uma disponibilidade para ajudá-lo materialmente, mas também para ajudá-lo moralmente. E Stepanit ficou muito agradecido pela forma como tinha sido recebido por Martin e foi embora pedindo a Deus que abençoasse Martin Avideit. O que aconteceu? Martin Avideit voltou ao trabalho, se concentrou no trabalho, aí escutou um barulho novamente, lá na frente da janela. Escutou uma voz de criança, né? um choro propriamente de criança. E era uma senhora, né? uma mulher com uma criança recém-nascida. Aí o Martin foi lá em cima, convidou a senhora junto com a criança. Elas entraram, deu de comer, tinha experiência com criança, né? Tinha tido muitos filhos. E cuidou da criança, cuidou da mulher, deu roupa, né, para a mulher e para a criança, deu de comer, uma palavra de conforto moral, de esclarecimento, que é muito importante. E a mulher foi embora muito agradecida pela forma como tinha sido recebida. Voltou Martin para o trabalho, sapateiro, homem honesto, digno, cobrava um preço justo. E aí escutou um barulho novamente. Escutou um barulho lá na janela, e era uma senhora com uma cesta de maçãs e com um jovem com um boné rasgado. Parecia ser uma confusão, uma briga, porque o jovem tentou roubar uma maçã
da cesta da senhora, e ela viu e segurou o jovem rapaz e começou a brigar com ele. Martin foi lá em cima, apaziguou, pacificou o conflito, convidou os dois para entrar, conversou com os dois sobre a importância do entendimento, do perdão, e depois eles ficaram amigos. O próprio menino ofereceu ajuda para a senhora, porque ia para o mesmo caminho, né? Ia passar pelo mesmo caminho, e ajudou a senhora a carregar a cesta de maçãs, que estava muito pesada. Caminhando para o final da história, Martin voltou para o trabalho, se concentrou e resolveu abrir o Evangelho. Lembrou-se imediatamente do sonho do dia anterior. Mal lhe veio essa lembrança, pareceu-lhe que alguém se mexeu atrás dele. A videíte olhou para trás e viu que no canto escuro estavam paradas várias pessoas, e ele não conseguia distinguir quem eram. Então, uma voz sussurrou-lhe ao ouvido: Martin, ei Martin, não me reconheceste? Reconhecer quem? Balbuciou a videíte. A mim, disse a voz. Esse era eu. Então, do canto escuro, apareceu Stepanite. Ele sorriu e dissipou-se como uma nuvem, desaparecendo. O primeiro, o velho soldado. Essa também era eu, disse a voz. Do canto escuro, surgiu a mulher com a criança, ela sorriu para ele, o bebê riu, e eles também desapareceram. Também esse era eu, disse uma outra voz. Do mesmo canto, apareceram a velha e o garoto com a maçã. Ambos sorriram e também desapareceram. A videíte sentiu a alma regozijar-se. Fez o sinal da cruz, colocou os óculos e começou a ler o Evangelho na parte onde este se abrira. No início da página leu, uma das passagens mais bonitas do Evangelho: Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes. No fim da página leu mais: Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Concluindo, o escritor russo Leon Tolstói, a videíte então compreendeu que o sonho não o enganara. Naquele dia, o Salvador realmente viera visitá-lo e ele com certeza o recebera bem. A grande pergunta após esse conto introdutório é se nós estamos recebendo Jesus bem. Não necessariamente diretamente, eu acho que deu para passar o fundo da história, mas indiretamente através das pessoas que convivem conosco. Porque a oportunidade de trabalho, ela é oferecida para todos nós. Ninguém é superior, assim como muitos acham, na atual encarnação. Estamos mais ou menos no mesmo ponto da evolução. Claro que um vai ter uma natureza maior para uma coisa, mas não vai ter para outra. Por isso que trocar é tão importante. Aprender com os outros, aprender consigo, aprender com um amigo também é estudar. Já dizia José Pacheco da Escola da Ponte, não é? Nós entendemos que estudar, que é aprender, é você desenvolver as suas competências de forma muito individual e nem sempre. É aprender com cada cena que a vida de relação nos oferece. E todos os dias nós temos oportunidades de aprendermos algo. A experiência difícil nos visita geralmente quando nós não estamos preparados, quando nós não estamos vigilantes. E é nesse momento que precisamos provar a nossa fé, que é raciocinada, porque é baseada no esclarecimento, no pensamento, na razão. Porém, se não nos prepararmos para esses momentos onde a nossa fé vai ser testada, precisamos revisar todo o ensinamento espírita que estamos aprendendo. Essa história do Tolstói nos apresenta um personagem que estava perdendo a alegria de viver. E segundo aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o desânimo é uma falta para com Deus. Por quê? Porque a vida é uma grande oportunidade para desenvolvermos as nossas potencialidades divinas. Jesus acreditou em nós. Jesus, sendo o maior, se fez o menor. Vós sois deuses.
Só essa frase já dá para construir um estudo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Que cidade é essa? Cada um de nós. Muitas experiências difíceis chegam até nós justamente porque nós não conseguimos ainda pensar positivamente para olharmos para cada experiência que vem nos visitar de forma natural. Já dizia um provérbio oriental: todo problema tem uma dádiva para você. O problema não é para lhe desestruturar. O problema, às vezes, é para ajudar você a se ajustar emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Porque, já dizia Jesus, se amardes os que vos amam, que recompensas vós tereis? Assim também fazem os publicanos. Amai os vossos inimigos. Segundo Herculano Pires, de forma muito sábia, é a maior subversão da ordem do planeta. Porque não é fácil amar os nossos inimigos. Claro que não dá para amar um inimigo como nós amamos um amigo, lei de afinidade, de ação e reação. Mas certamente, só em você não recusar um desafeto, a possibilidade de entendimento, você já está demonstrando maturidade, elevação, que é o que nós precisamos. Agora vamos entrar no texto e vamos perceber de forma bem calma a profundidade desse texto chamado O Homem de Bem. E recomendamos essa leitura, não só hoje, mas em toda a nossa vida, porque todos nós estamos buscando, na atual encarnação, sermos um homem de bem. Vamos lá. Diz Allan Kardec, alguém que consideramos um homem de bem, um grande educador, militou pela educação durante 30 anos, antes de se envolver com as chamadas mesas girantes, até então uma brincadeira dos salões europeus. Ele, com 28 anos, muito jovem, sabia muito bem o que estava fazendo em Paris, no século XIX, como discípulo de Pestalozzi. Dizia ele: a educação é a obra da minha vida, não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, eu não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Com 28 anos, ele já era um grande educador. Sabia muito bem qual era o seu papel na sociedade, um homem muito respeitado, um livre pensador. Deu aula de graça, casou com a doce Gabi, a Amélie Boudet, também professora. Acreditavam demais nessa área do conhecimento humano chamada educação. Amavam as crianças, sabiam da importância da valorização do conceito de infância e amavam a figura de Jesus de Nazaré. Todos os dois. Vamos lá, ao texto, por causa do nosso tempo. O verdadeiro homem de bem, diz Kardec, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Vamos discutir um pouco esse trecho. Não é à toa que Allan Kardec alia a lei de justiça com a lei de amor e caridade. Por quê? Não tem como você ser justo na vida sem praticar o bem. Muitas vezes, nós temos a razão numa determinada situação, numa determinada relação, mas perdemos a razão. Pelo tom de voz, pela agressividade, por retribuir o mal com o mal, e nós sabemos que foi uma recomendação de Jesus, que nós não deveríamos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Mas a experiência mais simples e menor consegue nos incomodar. Situação simples às vezes consegue nos tirar do equilíbrio, do estado de moderação, do meio termo, da justa medida, do bom senso. Por quê? Porque talvez nós ainda não sejamos tão maduros como achamos, como nos apresentamos.
Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Porém, não se pode fazer justiça com as próprias mãos, porque cabe à vida, com as suas leis soberanas, analisar a conduta das pessoas, e não a nós, que não somos justiceiros, assim como ninguém deve ser. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido, porém, aliando a lei de justiça à lei de amor e caridade. Claro que a caridade, tal como a entendia Jesus, não é? Que não é só a caridade material, que também é importante, mas, sobretudo, a caridade moral. Continuando o texto. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, Jesus dizia. Jesus é um pensador extraordinário, a mente mais madura que tivemos notícia na história do planeta Terra. Eu gosto muito de Sócrates, mas Jesus chama a nossa atenção de uma forma, e no campo do conhecimento, né, no campo da filosofia mesmo, da cultura. Não há informação igual, com todo o respeito que nós temos a todos os mestres de todas as culturas. Jesus não só falava, tinha muita autoridade, e ninguém como ele valorizou a infância e a emancipação da mulher. Mesmo na Grécia de Sócrates e Platão, era difícil valorizar a infância e a mulher. Continuando o texto, diz Kardec, o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Nenhum pardal tomba sobre a terra sem o consentimento do meu Pai que estás nos céus. Nenhum. Todos os fios de vossa cabeça estão contados. A relação pedagógica divina é de ser para ser, diferente dos colégios que classificam os alunos através de números. Número 1, número 2, número 20. Na evolução não é assim. Eles sabem da história do nosso espírito. Ninguém está convivendo com determinadas pessoas de forma específica por acaso. Tudo tem um porquê. Eis o que nós repetimos com frequência no nosso meio, mas que não conseguimos ainda analisar a profundidade desses ensinamentos. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem um ensinamento de Jesus que é muito importante para nós entendermos aqui esse trecho. Jesus dizia assim, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas por acréscimo. Então a questão é estabelecer uma relação de prioridade. Obviamente o nosso mundo é muito material, e aí nós precisamos ainda da matéria. Agora, tanto quanto seja possível, precisamos nos educar para antecipar a vida espiritual, não é? A partir das próprias ferramentas, dos próprios recursos que a evolução disponibiliza. O sono é um grande aliado, né? Quem dorme bem, não sei se vocês já repararam, já pensaram, mas acorda bem. Quem dorme mal, espiritualmente falando, emocionalmente falando, acorda mal. Se você acorda mal, a possibilidade de você se aborrecer com alguém é muito grande. Na medida que temos uma vibração mais elevada, um pensamento voltado para a prática do bem, inclusive na hora do sono, dando mais qualidade espiritual para o nosso sono, primo ou irmão da morte, segundo os gregos, segundo o livro dos Espíritos, um dos estados de emancipação da alma, nós podemos
nos reabastecer para as lutas do mundo visível. Não é? Nós podemos conseguir ajuda, auxílio no mundo invisível, como dizia Leon Denis, até porque os dois mundos estão interpenetrados. Os seres mais maduros que passaram pelo planeta Terra sabiam fazer o uso do sono e também da prece, outro recurso que nós costumamos esquecer, que é um tipo de respiração da alma, onde você consegue intuições de amigos espirituais, da espiritualidade maior, para nos ajudar no momento de dificuldade. Voltando ao trecho, então, estabelecer uma relação de prioridade, né? Buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa relação de você colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, nós podemos usar aqui como exemplo o conceito de beleza da atualidade, porque o conceito de beleza da atualidade, numa sociedade, para alguns estudiosos, pós-moderna, para outros, eles chamam de modernidade tardia, não importa o termo, mas é uma sociedade pós-1950, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nessa sociedade é muito comum determinadas ideias que chamam de simulacros se apresentarem como verdade, como, por exemplo, o conceito de beleza da atualidade, que foi totalmente separado da conduta do ser. Se a pessoa é considerada bela, independente do que ela faça, ela vai ser considerada bela e vai ter oportunidades e vai ser bem recebida, etc. E lá no passado, na Grécia, o conceito de beleza já esteve atrelado à conduta do ser. Tipo, Sócrates não era belo do ponto de vista exterior, mas era chamado de belo, porque era bom filósofo. Sua conduta era impecável. Jesus, segundo Isaías, para alguns teólogos, o quinto evangelista, profeta Isaías, não tinha beleza nem formosura, sua beleza era interior. Como explicar isso? Nós costumamos, nessa parte, contar um mito grego, que nós vamos agora dividir com vocês, que é o mito de Narciso. E vamos usar essa história, o mito de Narciso, para aprofundar o texto. Então, gostaríamos de pedir que vocês prestassem atenção nos personagens que nós vamos apresentar, porque depois nós vamos usar os personagens desse mito para continuar a trabalhar o texto. É uma técnica. Vamos lá. Narciso era o nome de uma flor que era muito bonita, porém inútil, tal como o personagem que eu vou contar para vocês. Narciso era filho de Liríope, uma ninfa, mulher jovem. Certo dia, Liríope se aproximou do rio Cefiso. Na antiguidade, os rios eram considerados seres muito importantes, seres primordiais, portadores de grande energia sexual. Não é à toa que ao lado dos rios surgiram as primeiras civilizações, como Egito, Rio Nilo, Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, etc. Voltando para a história, Liríope se aproximou do rio Cefiso e engravidou. Era uma gravidez que não era desejada, o parto foi muito difícil, porém nasceu Narciso. Narciso era o mais belo dos mortais, e sua beleza era superior à beleza dos imortais. Quando alguém era muito belo do ponto de vista exterior na Grécia, os gregos achavam que esse ser seria facilmente levado ao estado de híbris, palavra grega que em português significa descomedimento, desequilíbrio. E aí todo mundo ficava preocupado na Grécia. E aí Narciso foi crescendo e começou a despertar o interesse das ninfas, das deusas, de todas as pessoas da Grécia queriam possuir Narciso. A mãe, jovem, talvez teve o filho antes do tempo, não há aqui nenhum julgamento, mas uma análise, porque sabemos que a gravidez na adolescência é um problema que nós enfrentamos na nossa sociedade atual, por causa da sexualidade precoce, né? Todos nós sabemos disso. E se você derruba o conceito de infância, você possibilita a sexualidade precoce, sem dúvida alguma. Aí o que acontece com o adulto? Ele se infantiliza. É uma relação. Se desaparece com a infância, o adulto vai se infantilizar. Que não é a alegria sadia, né? É você querer viver uma etapa fora, né, da época. Aí toda a sociedade passa a inverter os valores. É preciso nós entendermos tudo isso.
Liríope, então, ficou muito preocupada com o filho, né, que tinha uma prova, uma das mais difíceis, não é? A prova da beleza exterior, e ela foi procurar o sábio Tiresias da Grécia. Tiresias era um sábio, um ancião, ele era cego, mas pelo sistema de compensação natural da vida, se ele era cego, ele possuía o dom da manteia. Manteia, palavra grega, que significa em português adivinhação. Então ele adivinhava. Aí a mãe, muito aflita, perguntou para Tiresias: Narciso viverá muito? A resposta foi: se ele não se enxergar, sim. Então Narciso não poderia se enxergar. Continuando a história. Aparece Zeus, o chamado Deus dos deuses, da geração que triunfou com relação à geração anterior, a de Cronos. Claro que Zeus não é o Deus absoluto que nós acreditamos desde o cristianismo. O Deus que Jesus apresenta como Pai, não. O conceito de divindade da Grécia é antropomórfico. Os deuses gregos apresentavam virtudes e defeitos, vícios. Zeus entra na história e quer enganar a própria esposa. Era a deusa protetora dos matrimônios, das experiências legítimas. Ele quer enganar a esposa e conhece uma jovem da Grécia Antiga de nome Eco. Eco era tagarela, sofria de tagarelice. Tinha o dom da fala, mas falava muito. Cabe abrir um parênteses. Vocês conhecem pessoas assim? Que falam muito? Não, aqui não tem. Todos nós, às vezes, queremos dar a primeira palavra e a última também, não é? Iniciar uma conversa, mas terminar a conversa. Não é? Eu não levo desaforo para casa. Não mexeu comigo, eu vou falar, eu vou responder. Na encarnação seguinte eu vou trabalhar isso, nessa não dá. Mas nós gostamos de dar a última palavra numa conversa, em qualquer cenário que a vida de relação nos ofereça. Zeus, então, pelo poder que tinha, conversou com Eco e pediu ajuda para enganar a própria esposa Hera. Ela aceitou, se submeteu ao poder de Zeus e foi enganar Hera. No início enganou, Zeus fugiu do mundo dos deuses para se deliciar com as ninfas no mundo dos mortais. Hera depois descobriu e puniu Eco, retirou dela o dom da fala. Eco nunca mais pôde falar, só podia pronunciar o último som das palavras. Por isso que eco até hoje é aquilo que ecoa, né? Até as crianças gostam de brincar com isso. Bem, Eco conheceu Narciso e ficou apaixonada por ele. E queria possuir Narciso. Certa tarde, de sol, Narciso foi caçar na floresta com os amigos. E aí ele se perdeu e ficou sozinho. Eco estava acompanhando Narciso, se aproximou dele e tentou possuí-lo. Narciso se afastou e não deu a mínima atenção para Eco. Eco ficou muito triste, mas muito decepcionada, muito frustrada. Parou de comer, definhou e virou um rochedo. Dizem, não sei se é verdade, quem está experienciando atualmente num corpo feminino pode falar, porque sabemos que o espírito não tem sexo, né? Segundo o livro dos espíritos, ora reencarnamos numa polaridade, ora em outra. Mas dizem que no universo feminino, quando você faz algo com uma mulher, as amigas muitas vezes compram a história. As amigas de Eco compraram a história. Eco tinha uma amiga que se chamava Nêmesis. Nêmesis era a deusa da vingança. A deusa da vingança só poderia preparar um plano de vingança. E aí chegou para Narciso e disse o seguinte: olha, eu não vou rogar a praga para você não, porque isso não é certo. Mas o que eu desejo para você é um amor impossível. Vamos guardar essa praga, porque pegou. Amor impossível. Narciso continua, né, sua vida, outro dia ele vai caçar na floresta com os colegas, e aí ele sente sede. E para aliviar a sua sede, para mitigar a sua sede, ele foi a um lago conhecido da Grécia Antiga chamado Téspias. O lago Téspias possuía uma água cristalina, transparente, um espelho. Narciso, quando vai se ajoelhar para beber a água, para mitigar a sua sede, ele se enxerga. E dali ele nunca mais conseguiu sair. Na versão de um dos maiores estudiosos brasileiros sobre mitologia grega, Junito Brandão, a história para aí. Narciso não conseguiu mais sair daí.
morreu. Por quê? No lugar só foi encontrada uma flor de nome Narciso, que é muito bonita por fora, porém inútil. Vamos voltar à praga da deusa Nêmesis. O que eu desejo para você é um amor impossível. Cabe perguntar, é ou não é um amor impossível a pessoa apenas gostar dela mesma? É. Porque quando assim nós fazemos, e já fizemos isso no pretérito, e fazemos atualmente, nós violamos o princípio máximo do amor. Qual é o princípio máximo do amor? Você se doar para outra pessoa, outras pessoas, para o conhecimento, para a sabedoria. O amor é sempre doação e nunca reclusão, né? Você se fechar em torno de você mesmo. É dessa história que nasceu o termo narcisista, que também é uma das características do mundo pós-moderno da nossa sociedade. Vamos analisar o comportamento dos personagens dessa história. A mãe, Liríope, talvez não estivesse preparada para ser mãe, e a maternidade é uma função muito importante, precisamos nos preparar para ela. Por não estar preparada, realizou algo que nós em educação chamamos de superproteção, que atrapalha a criança e o jovem a se desenvolver. O cobertor, quando é muito pesado, às vezes a criança, o jovem, o educando, não consegue se desenvolver, e na hora de caminhar com as próprias pernas, ele não vai saber. Então, nem desatenção, não é? Falta de cuidado e de orientação, mas também não superproteção, porque a pessoa precisa aprender a se conduzir na vida. Esse foi o comportamento psicológico de Liríope. Zeus queria controlar tudo, mas não se controlava. Queria ser o Deus do universo, mas não conseguia equilibrar seus próprios sentimentos, os seus próprios impulsos, respeitar a própria esposa. Então, como controlar tudo se nós ainda não aprendemos a lavar a vasilha do arroz, a fazer as coisas simples, não é? Porque todas as pessoas controladoras querem controlar tudo, mas antes precisam lavar a vasilha do arroz, olhar para um espelho, não se incomodar, né? Na verdade é uma imagem, o espelho, o lago Téspias, mas todos nós temos espelhos diante de nós todos os dias, que são as pessoas. Muitas vezes as pessoas que mais nos incomodam são as pessoas que apresentam comportamentos que nós ainda possuímos. E nós nos revoltamos porque ainda não trabalhamos aquele conteúdo dentro de nós. Isso acontece muito em família. Muitas vezes o pai olha para o filho e se irrita, mas não consegue perceber que aquele comportamento do filho é um comportamento que ele também tem. Às vezes o filho olha para o pai e se irrita e não consegue compreender também que o pai está apresentando um comportamento que ele tem. Assim com a mãe, com a filha, etc. e tal. Então precisamos aprender a pensar, refletir com muito cuidado sobre a nossa conduta, porque a vida é uma ciência. A nossa escola, ela prepara para concursos, mas ela não prepara para a vida com todos os seus desafios. Continuando aqui o texto, e na medida que o texto, né, for seguindo, nós vamos puxar os personagens. Vamos lá. O homem de bem, voltando ao texto de Kardec, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem. Isso que Hera não fez. Ela era uma deusa respeitada dos matrimônios, das experiências legítimas, mas o que aconteceu com Hera? Ela retribuiu o mal com o mal, puniu Eco, retirou dela o dom da fala. Que com a lei da reencarnação nós aprendemos que o dom da fala é retirado muitas vezes pelo uso indevido que fazemos da fala. Porque é muito importante nós sabermos utilizar a fala, a escrita, para o bem comum, para o bem de todos, e nunca para alimentar as nossas paixões. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Jesus, ele falava com todos, mas principalmente com os marginalizados de sua época, não é? Com os sofredores, com os mais humildes.
ele não pediu autorização aos poderes constituídos de sua época para buscar implementar o reino de Deus, né? Que é uma construção de uma sociedade mais humana, mais elevada espiritualmente, a longo prazo e não a curto prazo. Observem como esse texto é profundo, né? E como nós esquecemos dele. Diz Kardec ainda nesse texto: encontra sua satisfação, o homem de bem, nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O Eurípides de Barçanufo nos toca profundamente, porque ele desistiu do sonho dele de ser médico, por amor à mãe. Ele desfez as malas e nunca mais voltou a tocar no assunto. Porque diante da possibilidade dele ir para o Rio de Janeiro para estudar medicina, a mãe dele, a dona Meca, sofria de desmaios, que depois, com o auxílio do espiritismo, ele conseguiu ajudá-la, mas ele precisou renunciar naquele momento o maior sonho da sua vida. Isso já prova a grandeza dessa alma Eurípides de Barçanufo, que ainda será conhecida pela humanidade, que o Brasil teve a honra de receber, que criou, sem medo de errar, o maior colégio da história da educação. O José Pacheco, da Escola da Ponte, quando conheceu o trabalho de Eurípides de Barçanufo, através de uma dissertação de mestrado do Alessandro Bigueto, de Campinas, São Paulo, ele falou assim: eu pensei que eu tinha feito alguma coisa em Portugal, eu não fiz nada. Esse homem, no interior do Brasil, em Minas Gerais, no início do século XX, fez muito mais do que eu, e sem recursos. Aula passeio, aula de teatro, aula de música, religiões comparadas, o portão ficava aberto. Tomás Novelino não entendia nada, seu Germano, que era travesso, não punia, amava, tinha autoridade moral, amava todos os seres da natureza, era o querido professor Eurípides de Barçanufo. As crianças não gostavam de entrar de férias, eu nunca vi isso. Nas escolas que nós trabalhamos hoje, está todo mundo contando para chegar logo às férias de julho, ninguém aguenta mais, porque esse tipo de educação que nós oferecemos já está mais do que ultrapassada, defasada já há muito tempo. E Eurípides teve essa mente à frente. Não é? Você visita o local, com certeza que muitos já foram, e aí você fica imaginando como que, com a ausência de recursos, ele conseguiu fazer um trabalho tão importante na história da educação. E conseguiu ter a visão do educando como um reencarnado, o que é muito difícil, porque geralmente nós olhamos para o educando como uma tábula rasa, como os empiristas ingleses, como Locke, por exemplo. O homem é uma tábua rasa, ou uma folha em branco. Aí a educação vai introjetar conteúdos de fora para dentro. Eurípides não. E esperou o seu Germano amadurecer. Depois o seu Germano vira professor de geografia e de matemática do próprio Colégio Allan Kardec. Então, é um trabalho extraordinário, o trabalho de Eurípides de Barçanufo. Vamos voltar aqui ao texto. Então, o homem de bem, né, citamos o exemplo de Eurípides e tem tantos outros. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É você calcular o seu tempo, né? Vou perder 5 minutos com você, 3 com você, 2 com você, com essa pessoa eu não perco 1 minuto. Tudo passa a ser calculado pelo tipo de vida que nós levamos atualmente. Eu costumo sempre comparar um comportamento filosófico quando a criança consegue ir à praia e brincar, fazendo um castelo de areia, a criança faz, né? Agora o adulto é difícil. Quando tem um adulto brincando com uma criança, é interessante observar, porque não é fácil no mundo adulto você construir um castelo de areia, sabendo que aquele castelo vai ser destruído, e mesmo assim você ficar ali brincando com a criança 1 hora, 2 horas. Isso é muito difícil de encontrar no mundo adulto. As pessoas que conseguem fazer isso são pessoas mais sensíveis, mais abertas. As crianças contam um tempo diferente, por isso que elas estão ali brincando e não se importam com o fato do castelo daqui a pouco ser levado. Continuando, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não pode ser só com os espíritas, não é?
Porque nós não convivemos só com os espíritas, convivemos com pessoas de outras religiões. Kardec recebia pessoas de outras religiões na sua própria casa. Chico Xavier era muito tolerante com as pessoas das outras religiões. Com os pastores, falava com o maior carinho, com os padres. Esses são espíritos mais amadurecidos, né? São homens de bem, são os nossos exemplos. Então trata a todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Anália Franco também era assim. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Por quê? Cada um aprende à sua maneira e no seu tempo. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. É outro paradigma agora. Respeitosamente falando, não é mais o paradigma fora da igreja não há salvação, conforme a Idade Média nos apresentou. O paradigma é fora da caridade, não há salvação. O que nos falta é compreender melhor o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Essa parte aqui é mais difícil, ó. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. O tempo e a prática no bem nos ajudam a nós esquecermos ou a deixar de lembrar com tanta intensidade o que fizeram conosco. É quase um axioma. Você começa a refazer uma relação com uma pessoa que você teve dificuldade no passado e substituindo pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos com aquela pessoa, ainda que você não consiga ter uma confiança absoluta na pessoa, a prática no bem, e a Casa Espírita é uma boa ferramenta para isso, a Caravana da Sopa, qualquer outra atividade, com as famílias assistidas, a prática no bem nos ajuda a reconhecer as virtudes das pessoas que nós não temos afinidade. Porque até os nossos desafetos do pretérito, eles têm virtudes. E é grandeza de alma você reconhecer a qualidade das pessoas, ainda que você não tenha uma relação tão próxima com elas. Já é uma modificação da relação. Já é alguém cedendo uma parte talvez mais madura para você seguir os ensinamentos de Jesus. Porque é o pedagogo da humanidade que nos convida por saber que nós precisamos desse movimento para atingirmos a própria felicidade. Quando ele dizia, reconcilia-te com o seu adversário, quando estás no caminho com ele, na atual encarnação, uma oportunidade magnífica para fazermos mais amigos do que inimigos. Para que o seu adversário, muitas vezes dentro da sua própria família, não te entregue ao juiz, a sua própria consciência. O juiz não te leve ao oficial de justiça, a lei de Deus, que vale para todos. E ambos te encerrem na prisão. De lá, diz Jesus, você não sairá até pagar o último ceitil. É um ciclo vicioso das encarnações, porque precisamos aprender a conviver com quem é diferente. É algo que nos ensina a lei do amor, a lei da caridade. Não há outro caminho. Precisamos de tempo, é difícil, não é fácil, porém é uma subida, exige esforço, né? Mudança de paradigma. Né? Não deu para fazer hoje, né? O lugar do passado é no passado, de hoje para amanhã, o que eu posso fazer para melhorar minha relação com essa pessoa. Fez a sua parte, a pessoa não está
respondendo positivamente, a nossa consciência fica mais tranquila, porque a sensação de dever cumprido é a melhor possível na atual encarnação. O dever cumprido alivia a nossa consciência, não é? É uma sensação de você ter feito a sua parte. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, até porque é mais fácil, né? Achar os defeitos. Nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las, que é a questão do autoconhecimento, não é? Tem uma pergunta que Kardec fez, muito interessante, em um livro dos Espíritos, que é assim: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta é: um sábio da humanidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Uma frase atribuída a Sócrates, porém não dele. É uma frase que estava no pórtico do oráculo de Delfos, ele aplica em sua vida e a pratica. Aí o Kardec volta na pergunta seguinte, dizendo: conhecemos a profundidade dessa máxima, mas a dificuldade está em cada um conhecer a si mesmo. Como proceder? E aí um espírito, Santo Agostinho, numa resposta muito profunda, diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todas as noites antes de dormir, eu interrogava a minha consciência e analisava o meu dia. E verificava o que eu tinha feito de bom e de mal. Pedi ajuda ao meu guia, ao meu anjo da guarda, e disse, né, Santo Agostinho, se cada um de nós, se nós procurássemos pedir ajuda, exercitar o recurso da prece, para nós nos tornarmos seres humanos melhores e mais maduros, nós iríamos conseguir adquirir grande força moral para continuar a travessia do rio da vida. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. É sempre assim: amanhã, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Não é? O lugar do passado é no passado, porque o sentimento de culpa nos atrapalha e nos aprisiona. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Aquela coisa de você crescer, melhorar em alguma parte na sua vida, mas prejudicando outras pessoas. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. No nosso exemplo do mito grego, é Eco, que tinha o dom da fala, né, essa personagem, e não soube utilizar o dom da fala, como muitos de nós ao longo da história do nosso espírito. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Às vezes temos relações profissionais que exigem determinadas condutas da nossa parte. Mas a liderança natural não precisa agredir, ela se faz respeitar pela competência e pela autoridade moral. Não é? Você pode falar firme, você pode dizer sim e não, mas sem rancor, sem raiva, sem ódio, sem desejo de vingança. Acho que se nós procurássemos esse nível de entendimento da posição de liderança, de líderes, que muitos são, conseguiríamos lidar com isso de forma mais natural.
porque a relação de poder é muito perigosa. Já dizia um filósofo, que é conhecer o homem, entregue o poder a ele. Tem pessoas que se perdem por pouco. Mudou um pouco de vida, já acha que é melhor, e sabemos que não, né? A vida, ela oferece as mesmas possibilidades de crescimento moral, né, de educação moral. Na hora da irmã morte, como chamava Francisco de Assis, muitas das coisas que nós valorizamos não têm valor, não é? Essa travessia que muitos já fizeram, né, com mais maturidade. Dizem que certo dia perguntaram para Francisco de Assis: irmão Francisco, se o mundo acabasse hoje, o que você faria? Parece que ele respondeu mais ou menos assim: eu continuaria a capinar o meu jardim. Dever cumprido, consciência tranquila, aliviada, de fazer tudo o que podemos. Caminhando para terminar. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Conclusão. Diz Kardec: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Aí o item seguinte do capítulo é bons espíritas, né? Que é uma consequência que ele vem trabalhando didaticamente esses assuntos. Gostaria de agradecer muito a paciência de vocês, a oportunidade de trabalho. Nos sentimos muito bem acolhidos, não só por vocês, mas pela espiritualidade dessa casa. Eurípides de Bassanufo é alguém que faz parte do nosso desejo profundo de praticar uma educação mais humanista. É um grande modelo a ser seguido. A escola que ele fundou, para nós, é motivo de inspiração, e que os educadores que vão reencarnar no futuro, que eles possam lembrar da entrega desse espírito pela educação. Porque ele falou para a mãe dele: pode fechar tudo, menos o colégio. Muito obrigado a todos.